Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 12Cast, o podcast de cardiologia da 12x8. Eu sou o Matheus Prata, estou novamente ao lado do William Batá. Fala, Matheusão, tudo bem? Para falarmos sobre um tema que está muito em alta esse ano, com novas recomendações, sobre pericardite aguda. A gente já teve um episódio no passado, há 3 anos atrás, sobre pericardite aguda, em áudio, um outro momento, né, da 12x8. E agora a gente vai revisar a pericardite, o que a gente tem de novo com as novas recomendações. E para isso temos um convidado muito especialista nesse tema, né, Will? Exatamente, para debater esse assunto tão relevante, né, e cheio de novidade aí, com esse consenso novo do ACC, a gente traz, na minha opinião, das pessoas que mais sabem pericárdio no país, no INCOR, sem dúvida. Não, de verdade mesmo. Então, o Dr. Vinícius Corrêa aqui já é de carteirinha da gente aqui, já é o 3º episódio, ele vai pedir música no Fantástico no final, tá? Dr. Vinícius, que ele é assistente do grupo de miocardiopatias e doenças da aorta do INCOR e da cardiogenética também do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, Vini. Agradeço de novo o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu sou metade do que você falou, mas agradeço aí a apresentação e é sempre uma honra estar com vocês aqui. Contem sempre comigo. E as doenças do pericárdio é um assunto assim que a gente tangencia muito na nossa formação, né? A gente não aprende muito, fica meio jogado nos lugares e quando a gente passa lá no INCOR com o Vini e o Wagner na enfermaria, putz, vem o outro tem um caso de pericardite constritiva muito interessante. Então, assim, a discussão sempre riquíssima e hoje a gente traz para vocês um consenso que traz várias novidades, tanto em relação a critérios diagnósticos, como também a tratamento e talvez principalmente a tratamento. E vamos nessa, né, Matheusão? É interessante que a gente teve, há alguns meses atrás, o lançamento de um consenso americano sobre o manejo e diagnóstico da pericardite aguda. E a gente vai ter em breve, na verdade, quando esse episódio lançar, já vai ter saído, esse que foi o entrave que a gente estava tendo, as orientações do europeu também, da Sociedade Europeia. Da Sociedade Europeia. Então, no podcast de miocardite que a gente vai fazer sobre a diretriz europeia, a gente traz o que a diretriz europeia trouxe de diferente desse consenso americano, então a gente vai se basear nele. O que mudou ao longo desses anos todos no entendimento da pericardite e no tratamento. Então, a gente vai desde o diagnóstico, as bases fisiopatológicas, que a gente está entendendo um pouquinho mais, para então a gente entrar no como a gente faz o tratamento hoje. Desde a teoria até os pontos práticos mesmo, que às vezes geram dúvidas. Ô, Matheus, eu acho que só fazendo um paralelo, é bom a gente saber o que a gente já tem de diretriz prévia, né? 2015 é a última diretriz 10, que é muito antiga. Muito antiga. Eu procurei aqui a brasileira, a primeira foi em 2013, depois teve uma atualização da de miocardite em 2022. Que não falou de mais pericardite. Fala de pericardite. E tem uma japonesa também, de 2023. Às vezes os guidelines japoneses são muito interessantes, muitos. Mas só de miocardite também. O pessoal esquece pericárdio. Exatamente. Né? Então é algo bem esquecido. É o que eu falo, é uma coisa que a gente tangencia. E é mais prevalente no pronto-socorro do que a miocardite em si, né? Talvez, exato. Sim. Se a gente for olhar em relação à epidemiologia, né, no episódio da semana passada a gente falou com o Ross que esse semana tinha que ter alguém falando de epidemiologia, que você eu. Então todo mundo aqui já atendeu dor torácica no pronto-socorro. Talvez a terceira maior causa de procura ao pronto-socorro seja a dor torácica, tá? E de todos os pacientes com dor torácica, 5% tem pericardite aguda. Então vamos lá, cada 20 pacientes com dor torácica, 1 tem pericardite aguda. Quantas vezes você deu diagnóstico de pericardite aguda na sala de emergência ou, enfim, no pronto-socorro? Então talvez seja uma doença subdiagnosticada e negligenciada por nós, porque é muito mais fácil, talvez, e muito mais estudo falar de coronária, falar de válvula, mas as pericardites, elas são muito importantes no contexto cenário de emergência. Se a gente for ver no geral, pericardite aguda é 0,1% das admissões hospitalares no geral e 85% das pericardites agudas foram internadas e não precisavam ter sido, tá? Então isso é muito interessante também. Talvez o manejo da pericardite aguda não seja mais tanto hospitalar, a gente vai falar também, dar uma pincelada nos critérios para pensar em internação ou não. Isso que você falou é legal, assim, porque que poucos a maioria, na verdade, dos internos não precisariam ser internados, porque a maioria tem um curso benigno, né? Exatamente. Mais de 70% tem um curso benigno, só que a taxa de recorrência não é tão baixa, de 20% a 30% dos pacientes têm recorrência. Exato. E mesmo que seja de etiologia viral / idiopática, que é a principal etiologia, né? Então, isso é muito importante a gente saber, e principalmente da recorrência. E saber tratar adequadamente, né? E a recorrência que vai diferenciar o tratamento, principalmente porque tratar a fase aguda é fácil, né? Às vezes automaticamente ela vai se resolver sozinha. Exatamente. Agora, aquele paciente que está recorrendo, esse é mais difícil de tratar, esse que a gente tem que ter um entendimento maior da doença.
Por isso que não é só tratar no PS, tem que acompanhar esses pacientes depois, né? Fazer o follow-up. Exatamente. Vinícius, ajuda a gente então. Quem que é o perfil típico de paciente que costuma ter pericardite? A gente tem um perfil epidemiológico predominante para esse tipo de doença? Sim. É predominantemente em homens jovens, né? Que varia ali entre 16 e 65 anos, mas a gente vê mais no pronto-socorro pacientes jovens ali de meia idade, é o mais comum. Só que nas formas recorrentes, a gente tem que pensar mais em mulheres. É mais comum em mulheres, provavelmente pela associação aí a doenças autoinflamatórias, autoimunes, e por isso desse perfil epidemiológico. Então, forma aguda, homens, meia-idade ali, e formas recorrentes, pensar em mulheres. Tá, e a gente pensando assim, quando a gente fala no perfil, muitas vezes a gente já procura alguns pontos ali na história que vão ajudar a gente a fazer esse diagnóstico antes da gente entrar nos critérios de diagnóstico, né? Uhum. E apesar de não ter nos critérios diagnósticos, como a gente vai falar lá na frente, normalmente a gente procura na história alguma infecção recente, porque uma das principais causas é infecciosa. A gente sabe de geral que a gente acaba tendo como a causa idiopática principal, porque a gente não faz o diagnóstico dessas causas infecciosas. Mas a gente sempre tinha como regra na pericardite, causas infecciosas, causas autoimunes e trauma, tóxicas e diversas outras causas menores, né? Uhum. Sobre as causas, a gente tem alguma específica que a gente tem que tomar cuidado com a prevalência de algum local para o outro, Vinícius? Muito legal essa pergunta. Inclusive, eu dei uma aula no SOCESP esse tema, eu fiz um levantamento legal, porque sempre quando a gente lê na literatura, fala a mesma coisa. Países desenvolvidos, idiopática viral é a principal causa, países subdesenvolvidos, tuberculose. Só que trabalhando uma enfermaria de miocardiopatias e pericardiopatias, eu não vejo isso, né? Uhum. Eu vejo muito mais idiopático viral do que tuberculose. Então, olha que interessante. Realmente, a epidemiologia de países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, né? 80% a 90% idiopático viral. E aí, depois, 10% a 20% entre outras causas. A segunda principal, síndrome pós-lesão cardíaca, então pós-pericardiotomia, pós-angioplastia, pós-infarto, depois neoplasia, depois doenças autoimunes, e depois que a gente tem que pensar em tuberculose e outras infecções bacterianas no contexto dos países desenvolvidos. Já nos subdesenvolvidos, quando a gente lê, refere principalmente a África e a Índia, né? 60% a 80% tuberculose, depois outras causas que aí entre idiopático viral, neoplasia. Só que no Brasil, a gente fez um levantamento no INCOR, esses dados ainda não estão publicados, mas confirma a minha hipótese de que 70% lá, aqui em São Paulo pelo menos, idiopático viral, e aí depois a gente vai pensar em outras causas, e olha que interessante, síndrome pós-lesão cardíaca vem primeiro do que tuberculose. 13% das causas de síndrome pós-lesão cardíaca, tuberculose 3%. Olha que interessante. Então, nosso perfil epidemiológico aqui em São Paulo, pelo menos, é mais parecido com os países desenvolvidos. É isso que acontece no Dante também? Assim, muito provavelmente, Vinícius. Eu chamo essa atenção esse dado que você trouxe, porque a gente está falando aí do centro de referência terciário, que a gente espera internar muito mais casos crônicos para investigar, por exemplo, uma pericardite com tuberculose, que pode estar evoluindo com derrame pericárdico, algum outro achado, do que as pericardites virais autolimitadas, né? Então, deve ser menor do que isso, falando no geral. Verdade, né? Com certeza. E mesmo no contexto de paciente com pericardite constritiva, né, a gente vê muito mais idiopática do que tuberculose, que em tese aumentaria mais ainda a probabilidade de ser. Então a gente faz biópsia, teste rápido molecular para TB, e mesmo assim a gente não encontra ADA no líquido pericárdico, e mesmo assim a idiopática sem dúvida é a maior. E o que a gente vê de síndrome pós-pericardiotomia é impressionante, né? Sim. Nas cirurgias, né, enfim, com tubo valvado, então cirurgia após mesmo uma cirurgia de revascularização miocárdica, troca valvar, tudo isso a gente vê com uma certa frequência, a gente chega, dependendo da cirurgia, até 40% de chance de ser pós-trauma, né? Eu lembro que eu peguei lá num plantão da Grave, da Unifesp, lembra? Nossa, tinha um UTI que chamava UTI da Grave, pra você ver o nível dos pacientes. Chamava Grave, a UTI lá do pronto-socorro. Era grave, E tinha um paciente que estava internado, um politrauma, entubado, e ele evoluiu com pericardite. Um eletroclássico, assim, de pericardite nos dias seguintes, com a elevação de enzimas, o pessoal querendo discutir no CAT ou não, gente. Olha aqui, pericardite. Pericardite teve trauma. Foi bem interessante.
E esse pós-lesão cardíaca é assim, muito comum lá, né? Na enfermaria, porque a gente pega muito pós-operatório, né? Isso, e principalmente cirurgia de aorta, né? Que tá bastante relacionado, então a gente vê com frequência. Inclusive, eu estava de plantão em uma UTI recentemente e tinha um paciente que fez um Bentall com coronária, fez uma mamária DA e um Bentall e evoluiu com pericardite pós. E um detalhe interessante que a gente vai discutir ele não tinha dor. E agora? Será que ele não tinha pericardite, né? E a gente vai discutir isso nos critérios diagnósticos mais pra frente. Mas, Vini, conta pra gente por que a importância desse novo consenso? Você já mostrou pra gente que são muito antigos, né? Mas por que agora eles lançaram um novo? O que você acha que motivou eles pra isso? Eu acho que assim, precisava de uma atualização urgente, como você já falou, as diretrizes muito antigas. Segundo ponto, a gente teve uma evolução muito grande nos métodos de imagem. E isso permite que a gente faça não só mais diagnóstico de miocardiopatias, como lançou o guideline de 2023 da ESC, que eles colocam ressonância como classe 1 de recomendação para a gente investigar as miocardiopatias, mas também para pericárdio, a ressonância e outros métodos de imagem, como a gente vai falar, ajudam e muito. Então, isso deveria ser incorporado também nos guidelines atuais, e foi nesse novo consenso. E também a gente compreendeu melhor a fisiopatologia da doença, principalmente as vias inflamatórias da pericardite. A gente sabe que o IL-1 ali é o grande maestro de toda essa inflamação. E hoje a gente tenta atuar mais nessas vias inflamatórias. A gente vai falar bastante hoje dos antagonistas de IL-1. E isso também deveria, né, ser incorporado no consenso e foi. Então, acho que tudo isso que você falou, diretrizes antigas, métodos de imagem, fisiopatologia e também novas terapêuticas. Perfeito. E uma coisa interessante da gente falar é que impactou diretamente na nossa prática, mesmo que a gente não tenha os antagonistas de IL-1 na nossa prática diária. Principalmente em relação a critérios diagnósticos. Então, os últimos critérios que a gente tinha do guideline da ESC de 2015, que a gente tinha 4 critérios e tinha que ter pelo menos 2 dos 4. Então, se a gente for ver as provas do TEC, a gente usava isso para comentar a questão, que era dor torácica típica, alteração típica no eletrocardiograma, novo derrame pericárdico, ou presumivelmente novo, ou aumento do derrame pré-existente e atrito pericárdico. E agora os critérios mudaram completamente, né, Matheus? Mudaram, estão com esse critério obrigatório de dor torácica pleurítica. E a gente estava até discutindo aqui antes, Vini, que as polêmicas que podem envolver a presença desse critério obrigatório. Mas agora, de acordo com esse novo consenso, a gente tem que ter esse critério obrigatório. Se eu adicionar um critério, eu vou ter uma pericardite possível, com 2 critérios, uma pericardite definitiva. A gente vai comentar cada um desses 5 critérios para a gente discutir um pouco, principalmente sobre a avaliação propedêutica deles, né? Então, o primeiro critério é atrito pericárdico. E atrito é aquela história, né? Tirando um pós-operatório, é muito difícil a gente escutar, né? Você já pegou, Vinícius? Só no pós-operatório. Principalmente no pós-operatório é bem comum, comum. Na verdade. Mas fora do contexto de pós-operatório, nunca auscultei, assim, para fazer diagnóstico de pericardite, né? E está presente em menos de 30% dos casos. Então, a minoria dos casos vai ter atrito pericárdico, né? E desse 30 deve ser menor, né? Porque a gente ausculta, né? Esses pacientes com pericardite, justamente para tentar achar, dar aquela discutida com a possibilidade de pericardite. E o exame físico é operador dependente também, né? Então, às vezes você está no contexto de sala de emergência, uma barulheira, você tem que lembrar que um atrito é melhor auscultado com a campana lá do esteto, é um ruído mais à esquerda, no ápex cardíaco. Às vezes ele vem, às vezes não vem. Né? Ele é muito rude. Fletir o tórax para frente ajuda a melhorar. Então, às vezes você não lembra disso. Você escuta, uma dor torácica, vou escutar rapidinho, já vejo o eletro e já vai, né? Uma vez eu tava passando visita, foi engraçado, porque o residente falou que não tinha sopro, né? E aí eu fui lá, eu escutei e tinha. Ele não mentiu, porque era um residente bom. Ele realmente auscultou. Mas isso mostra que o sopro ele é transitório e ele vai e volta, né? O sopro de atrito pericárdio. Então, às vezes a gente ausculta e volta lá para auscultar o paciente, não tem mais o sopro. Então, isso é interessante também, né? Perfeito. E voltando, então, para falar da dor, falam dor pleurítica, mas eu não gosto desse termo porque não tem nada a ver com a pleura, né? É uma dor muito parecida, na verdade, com derrame pleural, com dor do TEP. Então, é uma dor ventilatório dependente, que pode ser aguda ou não, que pode irradiar para a crista do trapézio e para o ombro, né? Mas normalmente não é dor em aperto, queimação, mais uma dor em facada. Contínua, né? Que piora o decúbito dorsal. Isso, né? É muito interessante, porque isso a gente vê na prática, isso, né? A gente não vê é coisa mesmo. de livro. A gente vê mesmo. E melhora
com a posição de pré maometana, ou seja, a gente fletir o tórax sobre as pernas, né? Então a gente vê, às vezes perguntando o paciente, pedindo para ele já mostra para você que talvez seja uma dor clássica. Então se esse critério obrigatório fosse dor típica para pericardite, talvez seria um pouco mais, daria mais margem para interpretação, né? Do que colocar assim, dor pleurítica clássica. Exato. E isso está presente em 90% dos casos, mais ou menos. E eu acho que por isso que eles colocaram como critério obrigatório. Porém, tem as críticas, né? Sim. E os 10%? Exato. Que não vão ter dor. E aí, aquele 1%. A gente não vai fazer... a gente não... E o paciente que é entubado no pós-operatório, né? Exato. E esse paciente que eu falei, que classicamente ele fez uma síndrome pós-pericardiotomia, claro, mas ele não tinha dor. Ele tinha um eletro suprado, supradifuso, a gente vai falar do eletro bonitinho, ele tinha aumento dos marcadores inflamatórios, mas ele não tinha dor. E aí, ele não tem pericardite? É uma crítica, mas ele sugere a gente usar esses critérios. Então, a gente tem a dor como critério obrigatório e outros 5, né, Matheus? O primeiro você já falou. Então, vamos, anamnese, exame físico ao atrito e exames complementares. Primeiro é o eletrocardiograma, né? Paciente Perfeito. com torácico, a gente vai fazer o eletrocardiograma. A gente tem algumas alterações clássicas. O infra de PR, supra de AVR, do intervalo PR, né? De AVR, Exato. E o supra de diversas derivações, certo? Que podendo ter um infra de ST em AVR também. Perfeito. Então, esse é o padrão clássico. Tem alguns sinais ainda que podem te ajudar a gente, que é o sinal de Spodek. Exato. Quando eu tenho aquele curva descendente do final da onda T. Vamos dar um sloping. Downsloping, né? Segmento TP. TP, né? exatamente. Só que eu tava dando uma lida nisso, é muito engraçado, a gente sempre cita isso em aulas, porque é legal, né, esse nome. Não, você fala, não sabia que tinha um legal. sinal na pericardite. Mas a sensibilidade disso para pericardite é em torno de uns 30% e aparece mais ou menos em 5% dos infartos. Então, a gente tem que também ter um pouco de cuidado, né? Se estiver ausente, né? A gente também tem que continuar pensando em pericardite. Né? E, inclusive, o infra do PR, ele pode estar presente no contexto de infarto por infarto atrial, né? Então, a gente sabe que o infarto atrial pode dar o infra do PR. Mas, em geral, é supradifuso, que não respeita a parede. Lembrando que a VRV1 pode ser diferente com o infra do PR, essa fase clássica de horas a poucos dias da evolução, que é a fase 1, né, do eletro da pericardite. Um detalhe interessante é que, às vezes, como o paciente é jovem, ele pode ter repolarização precoce. Então, tem um sinal que vale a pena a gente discutir, que é em V6. A gente pega a amplitude do supra, tá, em V6, e relaciona com o tamanho da onda T. Amplitude do supra, amplitude da onda T em V6. Se essa relação for maior ou igual a 0,25, a probabilidade daquilo ser uma pericardite é muito alta, inclusive no estudo mostrando uma especificidade próxima a 100%. Tá? Então, detalhe interessante, o paciente jovem pode ter repolarização precoce, mas a gente pega essa relação supra-onda T em V6 para a gente sugerir mais repolarização precoce ou mais pericardite. E lembrar também do sinal de Spodek, né? E você só puxando o gancho, é importante no eletro a gente tentar diferenciar também de coronária aguda. Claro, né? Com certeza. Então, só dando uma pincelada, geralmente coronária vai respeitar ali a parede, aqui na pericardite a gente vai ter supradifuso e infra também de PR difuso. Outra coisa também interessante que geralmente na fase um pouquinho mais avançada ali do infarto, a gente já vai ter onda Q, que a gente não vê na pericardite. E também a temporalidade do segmento ST com a onda T. Geralmente na pericardite a gente vai ter uma resolução do segmento ST para depois ter inversão de onda T, Exato. O que no infarto pode acontecer de forma simultânea. Né? Perfeito. E tem uma outra coisa do infarto interessante que é a imagem em espelho, né? Que a gente consegue ver, inclusive às vezes a imagem espelho é mais forte para a gente visualmente do que o próprio supra, mas a imagem espelho é uma outra coisa importante para a gente ver. E o sinal de Spodek que é mais comum na pericardite. Né? Que é mais comum na pericardite, que é uma rampinha do segmento T, do final da onda T, para o início da P, que nem o Matheus falou. No final, assim, vai ser um conjunto de fatores que vão fazer a gente diferenciar, né? O perfil clínico do paciente, a história que ele traz, fatores de risco, isso tudo vai fazer a gente entender para um lado ou para o outro. Lembrando que os tratamentos são extremamente diferentes. Se você tratar um infarto como pericardite, você vai estar fazendo muito mal para o seu paciente. Dano anti-inflamatório ali numa parede que acabou de sofrer isquemia, a chance de levar uma complicação mecânica pode acontecer. Enorme. E eu vi um caso muito interessante num plantão, desculpa te cortar, Matheus, que era um paciente que ele tinha um supralocalizado em parede. Só que a dor era 7 dias, mas ele tinha um supralocalizado. Enfim, no final das contas era uma pericardite. Olha que só. suprou só uma parede, que a gente pode ter uma inflamação localizada no pericárdio. Às vezes a gente erra, né? Já aconteceu comigo mesmo, lá no pronto-socorro, um paciente que estava fazendo alteração dinâmica de eletro com dor, jovem com infecção recente. Eu tava achando que era pericardite, mas ele fez alteração, tropo de 1000.
Eu falei, vou pro CAT. Ó. O CAT tinha nada. É. E no final das contas era perimiocardite. Perfeito. Mas é melhor você errar indo pro CAT Com que tem certeza. uma oclusão coronariana aguda Com do que, certeza. ao contrário, nesses casos muito duvidosos, tá? Na maioria das vezes a gente diferencia muito tranquilamente. Sim. Não... Aqui existem as a exceções. exceção, né? Então, gente- perdão, Matheus, o eletro está presente em 60% dos casos, então ele é mais frequente, está alterado do que, por exemplo, o atrito pericárdio. Né? Perfeito. E aí a gente falou, então, que já era clássico, né, dos critérios passados. A dor torácica, o atrito, o eletro, o ecocardiograma demonstrando derrame pericárdico. Está presente em 60% dos casos, mais ou menos, também. E uma novidade, que é o exame laboratorial agora, que entra como um critério diagnóstico também, que é a elevação de PCR e VHS. Se eu tiver isso com a dor torácica clássica, eu posso dar o diagnóstico. Que as diretrizes anteriores já colocavam como um critério de suporte e recomendava a gente utilizar isso também para avaliação de resposta terapêutica. Isso, né? e começar desmame do anti-inflamatório. Exatamente. Né, então, mais do que justo colocar isso também nos critérios. Né? É. E é muito comum. Né? O PCR está aumentado em mais ou menos 80% dos casos da pericardite aguda. Né? E o último critério é a multimodalidade de imagem, principalmente a ressonância. Né? Que, no contexto de miocardiopatias e pericardiopatias, vem ganhando um espaço, a gente não para de falar isso, a gente cansa de falar isso, mas a gente tem que falar que realmente os novos métodos de imagem, como aqui notadamente a ressonância, são muito importantes nesse contexto, né, Vini? Exatamente. E a ressonância tem uma sensibilidade acima de 85% aí para diagnóstico de pericardite aguda. E a gente usa a ressonância muito para avaliar miocárdio e esquece do pericárdio. Então, a gente na sequência de T2 consegue avaliar edema do pericárdio. Na sequência de realce tardio, a gente consegue avaliar neovascularização e inflamação do pericárdio. E isso dá bastante informação para a gente, inclusive, tenta estadiar em qual momento que aquela pericardite está. Se a gente tem um paciente com realce tardio e com o T2 aumentado ali no pericárdio, é um paciente agudo. Né? E se esse paciente depois ele evolui com uma negativação desse T2 e ainda tem um realce presente, ele está na fase subaguda e depois, com os dois negativos, ele está na fase mais crônica da doença. Então, a gente consegue também, de acordo com o padrão ali de achados da ressonância, já tentar estadiar essa doença. E outra coisa, a gente consegue avaliar também a espessura do miocárdio. Do pericárdio. Acima de 3 milímetros, esse pericárdio está espessado e é um sinal também que nós encontramos na ressonância. Né? Então, a ressonância dá bastante informação e, concomitantemente, a gente vai avaliar miocárdio para ver se essa pericardite também não está inflamando também o miocárdio. E aí entra aquela diferenciação de perimiocardite e miopericardite. Quer falar um pouquinho disso? Eu acho que é Conta aí legal, pra gente, né? Vini. É interessante, é basicamente o que vai predominar mais naquele nosso paciente, né? Então, uma miopericardite tem um componente pericárdico maior, né? Engana o nome, né? Engana o nome. O que vem primeiro é mais tranquilo. O que vem do inglês, né? E aí eles são ao contrário, né? Exato. Eles dão mais ênfase no do meio. Entendi. Miopericardite, por exemplo. Né? Exato. Uma boa forma de lembrar. Então, uma miopericardite tem um componente pericárdico mais importante, uma perimiocardite, componente miocárdico. Que pra gente que coloca a entonação antes, né? Perimiocardite fica muito estranho. Muito. Às vezes sei lá, né? Mas é assim que eles estão colocando. E as etiologias são muito semelhantes às vezes. Então a gente sabe que, por exemplo, em relação às etiologias que a gente falou, Coxsackie, parvovírus, tudo pode causar tanto mio quanto peri e elas podem ser concomitantes. Isso é importante, inclusive, no contexto de tratamento, que a gente sabe que se tiver um predomínio mais de miocardite, talvez o anti-inflamatório não vá tão bem. Então, acho que é importante a gente falar disso nesse momento, né? Eu queria até aproveitar esse momento dos exames para a gente lançar uma dúvida prática. Nesse momento, esse paciente que chega no pronto-socorro. Eu preciso fazer eco para todo mundo para ver se tem derrame pericárdico ou não? E ressonância, para quem que eu indicaria? Eco está indicado para todo mundo, é o pilar inicial para a gente diagnosticar esses pacientes, mas também para avaliar diagnósticos diferenciais de dor torácica na emergência e avaliar se o paciente já tem alguma disfunção também que pode sugerir uma miocardite associada. E o derrame, que é o que a gente quer ver. Né? Exato. Agora, a ressonância dá até vontade de pedir.
Mas... Para todo mundo. Dá vontade. Dá vontade, mas não, né? O conselho, primeiro que não é um exame barato, é um exame nem sempre muito disponível, mas o consenso, ele frisa bastante, principalmente naqueles casos em que o diagnóstico está duvidoso. A gente já passou por todos os métodos aí mais básicos, né? O eco, a gente já viu a história, já viu o exame físico, o eletro, e não chegamos no diagnóstico e nossa suspeita clínica ainda está alta, vamos pedir uma ressonância. Beleza. Nesse caso, quando o paciente tem uma pericardite recorrente, incessante ou crônica, temos também que prosseguir com a ressonância. E quando o paciente tem uma suspeita de pericardite constritiva, porque isso vai nos ajudar no diagnóstico, mas também na decisão sobre o tratamento da pericardite constritiva, como a gente vai falar mais para frente. Tá? Ou também quando o paciente tem um derrame pericárdico importante, mais complexo, que a gente quer investigar a etiologia, avaliar miocárdio, pericárdio. Então, nesses cenários mais complexos, a gente lança a mão da ressonância. Mas não é para todo mundo. Então é para todo mundo ressonância em casos selecionados. Perfeito. E aproveitando que a gente está na propedêutica, Will, sobre alguns exames que a gente tem que pedir para esse paciente também. Por exemplo, o paciente, a gente fez diagnóstico de pericardite, apesar da gente não ter nos critérios diagnósticos, uma troponina e BNP é interessante pedir justamente para a gente ver se tem esse acometimento do miocárdio que pode dar um sinal de gravidade. Não necessariamente vai indicar, por exemplo, internação. Perfeito, exatamente. É importante você falar isso, Matheusão, por quê? Porque, assim, como a gente falou inicialmente, 70% das pericardites têm um curso benigno e talvez não precisem de internação. Mas um dos critérios que a gente avalia alto risco de complicação e necessidade de internação hospitalar, um deles é o aumento da troponina, que talvez sugere acometimento miocárdico e o paciente tem que ser internado para a gente ficar mais de olho nele. Uma outra coisa que o Vini falou, o eco é importante não só para ajudar nos critérios diagnósticos, mas também, se eu tiver um derrame moderado importante ou com sinais de restrição, esse paciente tem que ficar internado, né? Então, outra coisa interessante é viral, vou pedir uma sorologia viral. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas lembram muito mais da sorologia viral do que, por exemplo, da importância da ressonância que tem crescido cada vez mais. Então, sorologia viral de rotina é classe 3 de recomendação. Não tem nessa diretriz especificamente, mas nas outras é muito claro isso, tá? Na brasileira, de miocardite, eles citam só considerar HIV, hepatite C, mas aquelas outras que a gente vê o pessoal pedindo, Coxsackie, Epstein-Barr, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Covid. Exato. Isso daí é uma polêmica, inclusive. Então, mas assim, então é isso, perfeito. Então, se a gente tem uma disfunção nova no eco, se a gente tem uma troponina aumentada, se a gente tem um derrame pericárdico importante... A troponina aumentada é muito interessante, né, Will? A gente não tem muito bem claro, assim, qual o nível de troponina que vai indicar a internação. Porque com a troponina ultrassensível, a gente pode ter pequenas elevações de troponina. Aí o paciente tá lá com uma dor leve, mas com a troponina ultrassensível, que veio um pouco acima do limiar de referência, eu preciso internar esse paciente. Eu lembro que o UpToDate, ele coloca o sinal de alarme. E junte isso com outros sinais de alarme. Por exemplo, paciente imunodeprimido, coagulopata, para trauma, para definir se interna ou não. Agora, objetivo, troponina aumentada e internada, não necessariamente você precisa internar. Perfeito. A gente pode juntar com o contexto. Agora, alguns critérios de internação que a gente pode comentar, já que a gente está nesse ponto. O paciente está fazendo febre, a gente tem que investigar. Perfeito. E sintomas recorrentes refratários, né? Que a gente tá... Começou a terapia, 7 dias não melhorou. Opa, esse paciente tem que ser internado, uma nova disfunção no eco, pós-trauma, paciente anticoagulado, imunossupressão, né? Então, paciente HIV positivo, ou um paciente que a gente tem suspeita de neoplasia também. Perfeito. Tá? Os critérios que têm mais evidência, né, de internação, que são estudos maiores, que vocês falaram, febre, início insidioso, o derrame volumoso, acima de 20 milímetros, tamponamento e ausência de respostas anti-inflamatórias por pelo menos uma semana. Perfeito. E os que têm um pouco menos de evidência, que é mais estudo de relato de casos, série de casos, seria a elevação de troponina, né, a miopericardite ou a perimiocardite, a imunossupressão, trauma e uso de anticoagulante oral. Né? Então, os principais, acho que seria mais a questão do derrame, a febre, o início mais arrastado. O que seria esse início mais arrastado? O início mais arrastado seria aquele paciente que já está com mais de uma semana de sintomas, chega numa fase mais tardia no pronto-socorro, que não melhora, principalmente aquele que já utilizou alguma terapia como anti-inflamatório e colchicina e não está melhorando. Esse é o que tem mais sinal de alerta que a gente tem que internar de fato. Né? Porque o que esses sinais mostram pra gente? Ou que a pericardite complicou, ou tem uma etiologia diferente de viral idiopática. Por mais que seja uma pericardite viral, fazer febre acima de 38, que é o corte que eles usam,
é estranho, talvez sugira uma pericardite bacteriana, por exemplo, e esse paciente precisa ser até puncionado, né? Mesmo com derrame pericárdico talvez moderado. Então, presença de febre, às vezes uma leucocitose muito importante, não é tão comum. A gente vai falar de um perfil que talvez tenha isso e seja uma pericardite viral, né? Mas a rigor, o paciente que faz esses critérios que a gente comentou, merece internação. Consumptiva também, né? A gente tem que pensar no quadro de tuberculose, neoplásico, aquele paciente que chega também com sintomas de uremia, oligúria, tem que pensar também na questão da uremia como uma causa. Então, são coisas menos comuns, né? Mas a gente tem que pensar de fato. E na investigação é importante também a gente ter uma função renal, que uma função renal em um copo d'água não se nega a ninguém, a gente fala de várias coisas, né? Mas uma função renal, tireoide é uma possibilidade, a gente vai pedir FAM para todo mundo? Não, mas aquela paciente lúpica chega com um eritema malar, uma anemia hemolítica talvez, opa, suspeitei de lúpus, esse paciente talvez mereça uma investigação com FAM, por exemplo. Então, o resto das etiologias, dos exames, a gente vai adequando a depender da etiologia. Né? Então, o básico é hemograma, função renal, o eco, função hepática, TSH, T4 livre, pedir a PCR, super importante, VHS, agora, né? E a troponina. E a troponina para ver critérios de complicação. E talvez, né, se você tiver disponível a sorologia para HIV, hepatite C, mas dá para fazer ambulatorial também isso depois. Então, para a gente fechar, vamos relembrar os critérios diagnósticos que a diretriz americana traz antes da gente passar para o próximo tópico. Então, a gente tem um critério obrigatório, que é a dor torácica pleurítica, a dor característica de pericardite aguda, associada a um dos 5 critérios adicionais: atrito pericárdico, eletrocardiograma típico, derrame pericárdico no eco, alteração de PCR ou VHS ou alterações típicas nos exames de imagem como tomografia e ressonância. Se eu tenho o critério obrigatório de dor, mais um desses critérios, pericardite possível. Se eu tenho 2 desses critérios, pericardite definitiva. Aí assim, a gente passa para a parte do tratamento, né? E isso daí vai dar um corte excelente, porque é exatamente isso. Né? Não, foi lindo. Você olhando para a câmera, o negócio você viu? Tá, viral, esse vai ser viral. Esse vai ser viral, acabou. Esse vai ser mais do que viral. Você quer fazer só um link com essa, já que a gente vai entrar no tratamento, e a gente estava falando de exames, o PCR, né? A gente falou bastante de PCR e PCR, que entrou também nos critérios diagnósticos, ele também vai ser útil para quê? Para a gente falar dos fenótipos. Perfeito. Diferenciar os fenótipos da pericardite. Então, a diretriz também frisa bastante essa questão do fenótipo não inflamatório, que é de 10 a 20% dos casos, e o fenótipo inflamatório, que é de 80 a 90% dos casos. Então, o fenótipo inflamatório é aquele que, além do PCR elevado, paciente com febre, com leucocitose neutrofílica, com mais derrames cavitários, pleural, pericárdico. Já aquele fenótipo não inflamatório seria aquele paciente com PCR mais baixo, sem febre, geralmente associado a doenças autoimunes. Então, é importante a gente diferenciar esses 2 fenótipos, principalmente depois para definir a questão do tratamento. Lógico, pericardite aguda nós vamos tratar, independente do fenótipo. Porém, quando a gente está falando de pericardite constritiva, que nós vamos chegar lá, essa definição de fenótipo é muito importante. E outra coisa que eles batem muito na tecla são alguns sinais ali que a gente tem que ficar atento, tanto na história do paciente quanto em exames laboratoriais para definir pior prognóstico. Então, paciente com febre alta, instalação subaguda, derrame pericárdico importante, miocardite, concomitante resposta satisfatória anti-inflamatória. Então, esses são pacientes de pior prognóstico que a gente tem que ficar de olho, né? Perfeito. Então, e depois que a gente definiu a pericardite aguda, a gente tem que definir ela temporalmente. Boa, então, o que é uma pericardite aguda? Quando eu tenho sintomas com menos de 4 a 6 semanas. Incessante é quando ela dura mais do que isso, e crônica quando dura mais do que 3 meses. E se eu tenho uma recorrência, o que é uma pericardite recorrente? É quando eu tenho melhora dos sintomas, o paciente fica livre de sintomas por 4 a 6 semanas e eu depois recorro esses sintomas, tá bom? Então essa definição também é muito importante, até porque tem impacto prognóstico e terapêutico. E também eles colocam, né, os pacientes que têm fator de risco para recorrência. Então aquele que utilizou corticoide, perfeito, que não respondeu bem anti-inflamatório, e aqueles pacientes com PCR elevado, de novo PCR ajudando aqui. E outra coisa interessante, realce tardio extenso no pericárdio. Eles colocam até no consenso o jeito de você medir, de quantificar esse realce tardio.
lógico que a gente não vai entrar nesse detalhamento aqui, mas ele utiliza vários critérios para falar esse realce tardio no pericárdio é discreto, moderado, importante. E legal isso. Isso Muito é legal muito isso. interessante também. Beleza, então assim, puxando o gancho da risco de recorrência do corticoide, a gente tem alguns estudos muito interessantes que falam em relação ao tratamento dessa condição, né, Matheus? Então, o primeiro estudo que mostrou que talvez o uso de corticoide aumenta o risco de recorrência é o COPE Trial, que mostrou até 4 vezes do aumento do risco de recorrência em pacientes que fizeram uso de corticoide, né, Vini? Conta pra gente mais ou menos o que é a terapia padrão, né, Matheus? Então, terapia padrão continua igual nas outras diretrizes, vai ser os anti-inflamatórios não esteroidais e a colchicina. E o mais interessante é que a gente utiliza os anti-inflamatórios não esteroidais baseado em experiência clínica. Sem RCTs, a gente não tem ensaio clínico randomizado com anti-inflamatório não esteroidal e continua como primeira opção de tratamento. E as doses iniciais são elevadas, né? Tanto você pode utilizar ibuprofeno, AS. Nos pacientes isquêmicos, a gente dá preferência ao AS, mas a dose é falar altíssima. bem sinceramente, eu nunca utilizei essa dose de AS que eles recomendam. Que é 1 grama 3 vezes. vezes. Tenha prescrevido Eu também. 800 miligramas a 1 grama. Eu nunca vi isso. Sendo que ibuprofeno 600 é o nosso 688, dia a dia, né? 688, muito mais fácil. Dá um pantoprazol, um inibidor de bomba de próton Sempre, junto, que tem sempre. isso é Essa é uma importante. dica boa. Sempre dar, tá? Porque são doses altas de anti-inflamatório por longos períodos. E, claro, avaliar a função renal que você já tinha avaliado de forma recorrente. E até quando? Até resolver os sintomas e o PCR. Normalizar o PCR. Mais uma vez, o PCR mostrando a sua importância, porque ele veio aí. Né? A gente adora PCR, né? No INCOR. Né? Nossa, o INCOR. O HC odeia PCR. Eles odeiam PCR. E o INCOR adora PCR. Engraçado, né? Inclusive, Era pra ser ao contrário. Exato. E no Dante? A gente sempre pede, mas a gente não usa para monitorar. Porque normalmente a gente dá alta para esses pacientes e eles voltam no ambulatório sem laboratorial pra gente ver se cessou a dor. Ah, legal. De maneira geral, né? Uhum. Claro que a gente individualiza, mas Bacana. a gente não tem o costume de usar o PCR, não. Mas a gente sabe que é a orientação e que é o certo, tá? Geralmente isso dura 1, 2 semanas de anti-inflamatório para resolver dor e PCR. E aí a colchicina, sim, aí tem bastante evidência. Tem vários ensaios clínicos randomizados demonstrando eficácia, tanto na pericardite aguda quanto na recorrente. Para aguda a gente utiliza por 3 meses, na recorrente por 6 meses. Perfeito. E a dose, menos de 70 quilos, 0,5 miligramas uma vez por dia, com mais 70 quilos, 0,5 miligramas 2 vezes ao dia. E uma coisa que muita gente esquece é de corrigir para a função renal. Perfeito. Clearance, abaixo de 30, fica 0,3 uma vez ao dia. Tem que mandar manipular o comprimido. Difícil, né? Difícil. E dialítico, 0,3 miligramas 2 vezes por semana. Perfeito, Então excelente. é uma coisa que o pessoal também esquece, às vezes, de avaliar a função renal. E orientar o paciente que ele pode ter diarreia. Que isso acontece mais ou menos 10 a 20% dos casos. Né? E é uma diarreia feia, às vezes limitante para o paciente. E alguns estudos, teve o ICAP, o estudo, o COR, o COPE, que mostraram o benefício da colchicina. E alguns deles, eles deram uma dose de ataque de colchicina, que na prática a gente não faz isso. De 1 a 2 miligramas, a gente não faz. 0,5 2 vezes acima de 70 quilos, 0,5 uma vez menos de 70. E um detalhe interessante, falando do anti-inflamatório, é o desmame, que eles sugerem desmamar 1/3 da dose a cada 1, 2 semanas, né, de maneira bem lenta. Então, realmente, o paciente usa muito tempo de anti-inflamatório. Né? Para ficar fácil, assim, tira uma vez ao dia, depois... Ou faz 400 de 8 em 8, depois deixa 400 2 vezes, né? Beleza. E também uma coisa importante ainda que a gente tem que orientar os pacientes, atividade física, né? Perfeito. O consenso, ele mudou um pouquinho. Só fazendo um paralelo com a diretriz europeia de 2014, eles falavam para a gente restringir o paciente não atleta até resolver sintoma, PCR, eletro e eco, e os atletas por pelo menos 3 meses e depois de resolver tudo isso. Esse consenso ele coloca pelo menos 1 mês e até a resolução dos sintomas e do PCR e manter a frequência cardíaca abaixo de 100, porque a frequência cardíaca acima de 100 aumenta o atrito do pericárdio, pode dificultar a melhora do tratamento. Interessantíssimo isso. E lembrando que na miocardite é de 3 a 6 meses. Daí a importância da gente diferenciar perimiocardite e miopericardite para saber qual fenótipo está predominando mais e a gente
evitar, restringir a atividade física. A gente sabe que no contexto de miocardite aumenta muito o risco de morte súbita a gente fazer atividade física, né? Perfeito. E aí esse paciente não melhora com AS ou com AS não, né? Com AINE, que pode ser AS, mas a gente não utiliza. Mas a colchicina, Vini, passou 2 semanas, ele parece com dor. Até antes, né? A gente já pode reavaliar. A gente entra com qual medicação associada? Antes o que a gente fazia era continuar com o anti-inflamatório e estender a colchicina por 6 meses, né? Que seria a pericardite recorrente. A grande novidade desse consenso é o grande destaque que eles dão para os antagonistas do IL-1, porque a gente está compreendendo melhor a fisiopatologia dessa doença, e a gente sabe que a interleucina 1 é o grande maestro da inflamação e que causa essa constelação de sintomas e alterações nos exames complementares do eletro, o ecocardiograma da pericardite aguda. Então, eles dão um enfoque grande para o antagonista do IL-1, e então, dos pacientes que depois tiveram a primeira recorrência, nós devemos ver se é um fenótipo inflamatório ou não. Então, entra de novo a questão do PCR, Perfeito. Da febre, tudo. Se for um paciente com PCR aumentado, a gente vai priorizar a interleucina 1, né? O antagonista do IL-1, que seria a anakinra ou rilonacept. Tem um outro que tem um nome um pouquinho difícil, com G, né? Que eu nunca tinha visto essa foi medicação. Foi de arrasta para mim também. Eu já não lembro também. Mas enfim, a gente utiliza, a gente não, porque não tem no Brasil essas medicações, mas seria o indicado nessa diretriz. E da onde que veio isso? Dos ensaios clínicos randomizados que avaliaram a anakinra, rilonacept, que é o R-Trip, e o outro é o Rhapsody, que eles mostraram benefício na pericardite recorrente, principalmente nos pacientes com PCR aumentado, né? Então, nesses pacientes com PCR acima de 10 miligramas por decilitro ou 10 gramas por litro, 1 grama por litro, teria benefício em associar antagonista de L1. Tá? E esses estudos foram sempre avaliando pericardite recorrente, esses ensaios clínicos randomizados com antagonista de L1. Então, geralmente era paciente com um ou mais episódios de recorrência e sempre pericardite idiopática /viral. E um desses estudos incluiu também pós-pericardiotomia. Então, as outras etiologias de pericardite não foram estudados. A mesma coisa para colchicina. A colchicina não tem evidência de a gente ficar usando colchicina para pericardite por tuberculose, por lúpus, não tem. A gente tem indicação para as idiopáticas /virais e pós-pericardiotomia. Isso é importante também, porque é uma dúvida que sempre surge na enfermaria, né? Então, voltando, primeira recorrência, adiciona o antagonista do L1 se for perfil inflamatório. Se não for perfil inflamatório, você ainda pode considerar, eles colocam como considerar isto, mas dar preferência, né, ao corticoide, né? E é isso que foi a grande diferença, né? A interleucina 1 subiu para, assim, ao lado, talvez até da preferência, dependendo do perfil, em relação ao corticoide, que antes era a nossa segunda linha, começar com corticoide nos pacientes recorrentes ou refratários. A gente teve essa grande mudança na diretriz e que mostra o caminho que a gente está tomando para o maior entendimento da inflamação. Olha que interessante, aqui no Dosecast, em coisa mais de 1 ano, né, que a gente está falando de algumas doenças relacionadas à inflamação, em que a gente fala desse inflamossomo NLRP3. Ele teve presente no podcast de injúria pós-reperfusão do miocárdio, no podcast de inflamação que a gente fez com o mioto recentemente. Que legal. No podcast de colchicina, obviamente tem tudo a ver, e agora no podcast de pericardite aguda. Então veja. Parece que a gente é reumatologista, praticamente. Não, parece que a gente é aqueles médicos de charlatão do Instagram que fica falando, esse daqui é inflamatório, isso daqui causa inflamação, não pode tomar leite na pericardite. Inflamação não, é mas vida. Pessoal, aqui a gente está falando de ensaios excelentes. E o Matheus falou em relação aos fenótipos, que o Vini tinha comentado também. É assim, pericardite recorrente. O paciente não melhorou os sintomas ou recorreu aos sintomas. Beleza. Qual que é o fenótipo dele? É um fenótipo inflamatório? Preferência, mantém a N-colchicina, preferência aos antagonistas do L1. Não, o paciente tem um fenótipo não inflamatório, que é em torno de 10 a 20% que o Vini falou. Aí sim a gente dá preferência ao corticoide e pode considerar os antagonistas de L1. Tá bom? Então isso é muito importante. O fenótipo nesse contexto, para saber qual é a segunda droga, segunda linha de terapia além da N-colchicina. Fenótipo inflamatório, considerar antagonista do L1 e considerar corticoide. No fenótipo não inflamatório,
corticoide considerar antagonista E do só IL-1. fazer o paralelo com a diretriz anterior, o antagonista do IL-1 caía para a terceira opção, né? Depois que a gente fez um outro curso de anti-inflamatório com colchicina, não melhorou, associa corticoide, não melhorou, terceira, quarta opção, anti-IL-1, né? Então, vejam como ele ganhou espaço e os corticoides perderam espaço. Porque tem experiência clínica e estudos observacionais com corticoide mostrando aumento da recorrência e a doença mais prolongada daqueles que utilizaram corticoide. E na prática, para quem que a gente utiliza hoje em dia corticoide? É essa a pergunta que eu ia fazer para você. Boa. Então, assim, beleza, a gente sabe que o corticoide até melhora os sintomas mais rápido, mas aumenta o risco de recorrência. Mas tem algumas situações específicas relacionadas à pericardite, né, Vini, que a gente costuma dar o corticoide. Quem seriam esses pacientes? Então, vamos lá. Pelo novo consenso, fenótipo não inflamatório, recorrência, pode associar corticoide. Perfeito. Outra indicação. Aqueles pacientes com doença autoimune, por exemplo, lúpus, que vai precisar usar corticoide porque ele também tem outras manifestações lúpicas, a gente vai associar corticoide. Paciente com pericardite por tuberculose, que tem um fenótipo mais constritivo ou derrames muito volumosos, também se beneficiam de corticoide. Então, ou também, né, então essas três indicações, pericardite recorrente com fenótipo não inflamatório, as doenças autoimunes e tuberculose. E aí eu vou lançar uma outra indicação que é um pouco mais controversa, mas a gente faz na prática, que é a síndrome pós-pericardiotomia. Se a gente for ler em qualquer lugar, né, eles colocam tanto nas diretrizes anteriores, up-to-date, baseado em evidências extrapoladas da pericardite aguda, eles indicam anti-inflamatório não esteroidal e colchicina como primeira opção. Lá no INCOR a gente usa muito corticoide com colchicina porque esses pacientes de pós-operatório geralmente sangram mais e têm disfunção renal associada. Então a gente tem muito medo de dar anti-inflamatório para esses pacientes. Então por esse motivo a gente acaba optando de dar o corticoide. Uma coisa interessante, deu corticoide, independente da pericardite, dose baixa, 0,3 a 0,5 miligramas por quilo. Eu sempre tento começar com 0,3 e desmamar a cada 2 semanas metade da dose. Tem vários esquemas de desmame descritos na literatura, mas na nossa prática lá a gente faz um desmame muito devagar, né? A cada 2 semanas metade da dose e associado sempre à colchicina. Né? Os pacientes respondem bem, né, Vini? Super na bem, experiência. super claro, bem. não é baseado em uma evidência muito forte, mas opinião do especialista. Mas acho que vale a pena a gente falar sobre isso. E outras situações, na pericardite urêmica, que aí a gente não vai usar o anti-inflamatório, e na paciente grávida que faz pericardite também, talvez ter preferência ao corticoide em relação ao anti-inflamatório. Né? Muito bom. Bom, acho que a gente conseguiu fechar aqui o tratamento básico. E a diretriz, ela foca numa parte que acho interessante a gente comentar, para a gente finalizar, sobre a indicação, o encaminhamento para centros de excelência, centros de referências, como, por exemplo, o Dante e o INCOR, que tem seus setores direcionados para isso e podem prosseguir com investigação, buscar esses tratamentos, por exemplo, a gente não tem com interleucina 1, mas provavelmente um dos primeiros lugares que a gente vai ter aqui no que diz de SUS vão ser situações como essa. Ei, Vini, o que você recomenda na sua prática? Para quem você recomendaria que o médico que está acompanhando o paciente que está, por exemplo, recorrendo, encaminhar para o especialista, centro, né? Só uma observação, eles colocam, né, na definição desses centros especialistas em doenças pericárdias, que teria que ter uma equipe multidisciplinar, então cardiologista, infecto, farmacêutico, reumatologista, genética, cirurgião cardíaco, tudo isso. Além disso, tem que ter acesso a toda a gama diagnóstica, então esses exames de imagem avançado, e ter experiência no manejo das terapias como o antagonista do IL-1. Então, ou seja, não tem no Brasil esse centro. Mas dá para considerar o Dante e o INCOR como centros, porque a gente só não tem anti-IL-1, mas temos todos o resto, né? E quando encaminhar, então, quando for uma pericardite recorrente, incessante ou crônica, o paciente que tem uma suspeita ou confirmação de pericardite constritiva, porque esses pacientes são mais difíceis de manejar e muitas vezes vão precisar de pericardiectomia, que deve ser realizada no centro de excelência que tem experiência com isso, porque não é uma cirurgia fácil. Derrame pericárdico grande ou complexo, e sempre também que a gente está
pensando em utilizar alguma terapêutica avançada fora ali do anti-inflamatório e da colchicina. Recorreu uma vez, o ideal já é encaminhar para um centro desse. Mas principalmente quando a gente está pensando em utilizar essas novas medicações como o anti-L1, né? Perfeito. E aí a gente entrou num ponto muito importante, só para a gente, acho que fechar mesmo, né? É sobre a pericardiectomia na paciente com pericardite constrictiva. Quais seriam as indicações que eu tenho que pensar em fazer essa abordagem mais invasiva, cirúrgica, né? Que a gente sabe que não é uma cirurgia simples, a pericardiectomia. Cirurgia bem cruenta, né? Parece que, sim, o Dr. Ricardo fala que parece uma casca de ovo envolvendo, né? Que você vai tirando o pedaço de pericárdio calcificado e o músculo do miocárdio salta para fora daquilo, é bem cruenta, assim. E o pós-operatório é difícil, então realmente tem que ser em centros especializados. Mas é como o Matheus falou, Vini, e aí? Chegou esse paciente para mim, ou estou num centro que não dá para encaminhar dente em coro, ou não tenho com quem discutir. Quando que eu penso na pericardiectomia? Primeiro, por exemplo, eu consigo identificar que o paciente tem calcificação do pericárdio associada a isso, ele está com sintomas de ser congestiva, com fração de ejeção preservada, por exemplo. A partir daí, como que eu traço minha linha para decisão entre a pericardiectomia? Tá. Eu enxergo a pericardiectomia em 2 cenários. Um que não é muito habitual na nossa prática, aquelas pericardites recorrentes que não responderam a nada que a gente tem disponível, a gente pode considerar como última linha de tratamento a pericardiectomia. E a outra indicação que é mais comum no nosso dia a dia é na pericardite constritiva. E aí, o consenso traça 2 fenótipos, o inflamatório e o não inflamatório. O inflamatório é aquele paciente que ainda não tem aquela carapaça fibrosa de pericárdio envolvendo o coração e que, teoricamente, com um curso de anti-inflamatório, colchicina ali por 3, 6 meses, a gente conseguiria tentar dar essa chance antes de operar, para ver se o paciente melhora. Já aquele paciente que está na fase crônica, com pericárdio extremamente calcificado, já numa fase mais avançada da doença, ele não vai responder a essa terapia anti-inflamatória, e aí a gente tá autorizado para pericardiectomia direto, né? E o que eles recomendam? A pericardiectomia total. Então, anterior, diafragmática e posterior, e fazer em SEC. Liguei para o Dr. Ricardo. Falei, Dr. Ricardo, olha só o que o consenso está falando aqui. Ele falou, realmente isso é o que a Cleveland Clinic tem de experiência, eles acabam recomendando. Mas aqui a gente faz sem SEC e faz uma pericardiectomia de frênico a frênico e na face diafragmática só não faz posterior. Uhum. Os pacientes têm ótimos resultados, não precisa colocar em SEC, né? Mas essa não é considerada a parcial. A parcial é quando você faz a pericardiectomia só na face anterior, não faz na lateral, nem diafragmática e nem posterior. Essa sim é contraindicada, inclusive pela diretriz. Então, é para ser uma cirurgia resolutiva. Então tá no meio termo aí a cirurgia sendo feita, né? Exatamente. Com bons resultados. Mas isso também é uma experiência de centro, né? Eu não sei também como que é lá no Dante, como é feito, mas é uma experiência de centro. E também o que eles colocam como recomendação, né, nesse consenso também é a experiência da Cleveland, né? Então é interessante ver que eles fazem com SEC lá, a gente faz sem SEC aqui, seria interessante comparar essas estratégias. Mas enfim, fenótipo não inflamatório, a pericardite constritiva um pouco mais crônica a gente opera, aqueles que são mais inflamatórios na fase subaguda, dá para tentar dar uma chance para o pericárdio melhorar com anti-inflamatório. Perfeito. Mais uma vez, se demonstrou a importância da gente conseguir separar esses fenótipos, né? A gente falou isso logo após o diagnóstico, para a gente definir o tratamento, principalmente dos pacientes recorrentes, e agora, se for necessário, a pericardiectomia. A gente tem muito bem claro quais são esses fenótipos na hora de tomada de decisão. Eu acho que assim a gente conseguiu... Pô, falou de tudo. Essa aula de pericardite aguda, né? É claro que pericardite constrictiva tem um capítulo à parte, dá um podcast sobre isso. Dá um podcast à parte, sem dúvida. Mas a gente só teve que dar uma pincelada aqui. O que a diretriz faz também é só Eles pincelam. umas pinceladas. Mas eu gostei dos fluxogramas deles. Eles colocaram fluxograma diagnóstico muito legal de eco, porque é o mais complexo. E o que mais ajuda no diagnóstico é o eco. Então, se o eco for bem feito, seguir todos aqueles parâmetros que eles avaliam no eco para pericardite constritiva é super interessante de avaliar. Eles colocaram também um fluxograma de tratamento dividindo por fenótipo.
de acordo com o PCI e com ressonância também. Perfeito. E o ACC normalmente faz uns diretrizes complexas, difíceis de ler. Essa foi bem tranquila, concisa, rápida, vale a pena, rápida de ler, muito fluxograma, que é uma coisa mais comum na ESC, então ficou bem legal. Lembrar que agora a gente vai ter, provavelmente, quando você estiver escutando esse episódio, já vai ter lançado a diretriz de miocardite e pericardite da ESC. A gente não sabe o que vai ter sobre pericardite ainda, se vai ser só um pouquinho ou vai ser um grande capítulo à parte. Mas quando a gente for falar dessa diretriz de miocardite, a gente traz as diferenças aí sobre a pericardite desse episódio. Perfeito. Quer dar uma mensagem final para todo mundo aí, Vini? Falar de suas redes sociais, enfim, de tudo que você quiser. Queria agradecer de novo aí o convite, contem sempre comigo, é uma honra estar aqui. O podcast de vocês é sensacional, só escuto falar bem. E eu escuto também. Outros temas que não miocardiopatia, né? Mas eu escuto. Até porque os de miocardiopatia foram com você, ou com o Wagner. Não, o interessante do Vinícius, né? Ele vem em episódios que a gente fala que ele é especialista no tema, ele vem de aneurisma, de aorta, genética e pericárdio. Ou seja, especialidades diferentes que ele é referência. Então, tem um grande convidado. É que é engraçado, isso no INCOR, as unidades são juntas, né? Miocárdio e aorta. Então, a gente tem que saber as duas coisas. E eu sou assistente da genética também. Então, eu fiz meio que o link da genética ali com o miocárdio, né? Que tem muita relação. Que tem muita relação com a aorta também. Né? Então, legal. Obrigado. Meu Instagram é Dr. Vinícius Correia. Quem quiser seguir, tiver alguma dúvida, podem mandar por lá também. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Não esquece de compartilhar esse episódio, de comentar e divulgar para os colegas. Valeu, galera. Curte, comenta e compartilha. Obrigado, Vini, mais uma vez. Valeu. Valeu. Um abraço.